Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vim falar de alguns livros que eu acho que seriam perfeitos se eles fossem transformados em livros do estúdio A24. Essa é uma trend que tá aparecendo bastante nas outras redes, principalmente no TikTok, eu vejo muito. E eu queria vir aqui dar minha colher de chá, porque é o seguinte, muitas pessoas eu vejo fazendo essa trend, falando de livros assim de terror, livros estranhos, livros meio nojentos até. Sim, A24 é isso, mas a gente não pode esquecer que A24 é a mesma produtora de Minari, é a mesma produtora de Past Lives, é a mesma produtora de vários filmes de drama que acabam com você, que falam muito sobre família. Mas eu resolvi aqui trazer alguns livros que eu acho que seriam perfeitos se eles fossem adaptados pelo estúdio A24. Não sei se para outros estúdios, mas pro A24 sim. O primeiro, pegando assim essa vibe do drama, eu acho que esse aqui seria muito bom se ele fosse transformado num filme do A24, porque ele é um livro de ficção científica, mas o foco dele não é ficção científica. O foco dele é o amadurecimento de uma criança e o fato de que é extremamente difícil você crescer em um lugar novo e se adaptar a uma nova realidade depois de um trauma. É um livro sobre amadurecimento, um livro sobre crescimento, mas acima de tudo eu acho que é um livro sobre o significado de família, sabe? É bem aquele livro tipo Found Family, em que na verdade a família são as pessoas que a gente encontra no meio do caminho, sabe? Que é a Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro. Aqui a gente vai encontrar todo um livro sobre a perspectiva de uma androide em um mundo em que é muito comum ter robôs, inteligência artificial em casa e que são parte da família, assim, no sentido de são empregadas domésticas e são babás e são governantas. Aqui a gente encontra a Clara, que é um modelo um pouco antigo de androide, mas que é adotada por uma família de uma mãe e uma menina que estão passando por algumas dificuldades, assim, numa nova realidade que elas estão vivendo. É um livro muito bonito e eu acho que seria bem estranho o suficiente pra ser da A24, mas eles iriam pegar justamente o drama e os detalhes desse processo formativo dessa menina e não focar só na parte da ficção científica, sabe? Outro livro que eu acho que seria assim... sabe aqueles filmes que te deixam angustiados na hora de assistir? Esse daqui, eu acho que se feito bem, ele ia ser perfeito nesse nível, porque ele também seria nessa vibe drama da A24, mas numa vibe um pouco no incômodo, que é Véspera, da Carla Madeira. Esse daqui em especial é um livro extremamente incômodo porque a gente encontra duas linhas do tempo. Numa linha de tempo, a gente vê uma mãe que, depois de uma briga que ela teve com o seu filho de 5 anos no carro, ela pede pra ele descer do carro, só que daí ele some, ele desaparece. E na outra linha do tempo, que é no passado, a gente vê a história de dois irmãos que se chamam Caim e Abel e como que esses nomes atribuíram um significado tão importante para a relação dos dois e para o desenvolvimento deles na família deles. É uma história assim, as duas histórias elas vão se entrelaçando e é muito intenso e é muito frenético, principalmente essa parte da mãe, porque a gente, a parte dos meninos, a gente vê eles desde do relacionamento dos pais deles até o momento que eles são adultos. Essa parte da mãe é uma questão de horas, assim. A gente, toda vez que tá no capítulo da mãe, a gente fica sem fôlego porque ela tá nervosa, ela tá ansiosa, ela não sabe o que fazer. E é desesperador. E eu acho que esse aspecto desesperador ia ser perfeito num filme da A24. Outro livro nacional, que ele é um drama, meio pesado, meio não, extremamente pesado, mas ele é escrito de uma forma tão lírica e tão poética que chega a ter um pezinho numa fantasia, que é O Barulho do Fim do Mundo. É esse livro. Gente, esse livro é intenso, ele é intenso. A gente acompanha a história de uma casa pela perspectiva e narrado pela casa. E aqui ela tá falando a história principalmente da miudinha,
que é uma criança que ela vive negligenciada e sofre diversos abusos, e a gente vê a trágica história dela e como as coisas se desenrolam pra ela, mas ao mesmo tempo a gente vê a casa em outros momentos e a gente acompanha personagens que passaram pela casa. E é incrível, assim, esse pezinho no fantástico acaba gerando dá uma certa poesia pra história, dá uma certa... tira a gente do peso e do fato cru que é esse maltrato que essa menina sofre, essa sequência de maltratos, na verdade, e leva a gente para um outro caminho um caminho de esperança, de que a história não é sobre essa violência, a história é sobre sair dessa violência, sabe? Eu acho que nesse aspecto a A24 seria boa pra isso. Não por conta dessa mensagem esperançosa, não necessariamente, mas por conta dessa diferença, né? Essa dicotomia, né? Entre o lúdico e o real extremamente dolorido. Agora, um livro que é incômodo e que eu acho que se fosse transformado em um filme, ia ser aquele filme que te deixa com um nó na garganta, sabe? E que te dá um mal-estar até chegar ao final, que eu acho que a A24 consegue fazer isso muito bem. Eu acho que daria até pra complementar essa história aqui com alguns elementos de um suspense um pouco mais pesado, porque eu acho que essa história caberia muito bem, que é Meu Ano de Descanso e Relaxamento, da Tessa Moshfegh. É um livro que eu li no passado que eu gostei muito. Aqui a gente vai encontrar a história de uma garota rica, do Upper East Side de Nova York, que ela é uma herdeira, ela tem tudo que ela quer, ela é bonita, ela é loira, ela é gostosa, ela tem 20 e poucos anos, ela tem um trabalho que é bem... ela trabalha num museu e ela basicamente tem esse trabalho porque ela é bonita e rica e tem contatos. Só que ela é extremamente triste, ela não tem uma rede de apoio e ela tá num processo depressivo há muito tempo e ela acha que a saída dela é dormir por um ano. Então ela se droga por um ano, dormindo, até que ela espera, né, encontrar uma saída, uma luz. Só que assim, a gente vai seguindo uma espiral e assim, as coisas vão piorando e vão piorando e vão piorando e vai trazendo uma angústia tão forte. Chega um ponto aqui que você teme pela vida dela. Então é intenso, sabe? É um livro muito intenso e eu acho que, sabe, ele daria um filme muito bom. Sabe aquele filme que tem basicamente só um cenário, que é o cenário da casa? Esse livro aqui ia ser perfeito pra isso, sabe? Pra dar aquela sensação de prisão e de, sabe, falta de ar. Nossa! Eu já imaginei na minha cabeça o filme inteiro. Pegando pra essa parte do terror que todo mundo acaba indo quando fala de A24, eu acho que esse livro aqui é um dos livros mais estranhos que eu já li. Ele com certeza, nossa, é vibe Hereditário, sabe? É uma vibe Hereditário, ao mesmo tempo que não, é completamente diferente. Que é Fábrica de Vespas, do Ian Banks. Esse aqui é um livro que vai falar basicamente a história de uma criança extremamente perversa e que vai cometendo pequenas atrocidades até que ela chega no cometimento de um crime. E o final, o plot twist, é tudo uma vibe, assim, porque se passa na Escócia, se eu não me engano, tipo, no litoral escocês, então é uma coisa, assim, meio isolada, um negócio, assim, num inverno escocês, em que as coisas é muito vazio, é muito pouca gente andando e é tudo assim, um marasma. Nossa, é angustiante. E depois, quando a gente descobre o plot twist aqui, tudo que já tava ruim piora, sabe? É incrível. Outro livro estranho, mas esse aqui tem um espacinho no meu coração, uma casa no fundo de um lago. Esse aqui é um livro curtíssimo do Josh Malerman e que eu acho que seria um ótimo filme da A24, porque é um livro que se passa, basicamente assim, é o encontro de um jovem casal que, tipo assim, eles estão tendo o primeiro encontro e eles vão sair, assim, tipo, velejar pelo lago que tem ali na cidadezinha deles e eles estão apaixonados. E daí acontece uma coisa que eles mergulham e eles encontram uma casa embaixo do lago. E assim, completamente mobiliada. É incrível, assim, as coisas no lugar e tal. E é um sentimento de estranhamento, é um sentimento de desconforto. E é um sentimento, assim, de... parece que tem alguma coisa assombrando esse lugar. Mas, assim, você não tem ideia do que tá acontecendo, sabe?
Isso. É bem nessa vibe, assim, de estranho, de incômodo, que eu acho que a A24 consegue brilhar, sabe? Tá, esse daqui eu tô meio roubando? Tô, mas o vídeo é meu, então eu vou roubar do jeito que eu quiser. Que é a Fúria da Silvina Campo. Por que eu tô roubando? Porque aqui é uma coletânea de contos. E eu acredito que são 9 contos que tem aqui, 11, acho que 11. Dos 11 contos que tem aqui, eu acho que 9 seriam bem, assim, aqueles filmes estranhos do A24, e os outros 2 seriam mais dramáticos, sabe? Então, tipo assim, tudo aqui, ó, poderia ser um filme. Esse livro aqui é bizarro, é bizarro. Bizarro não porque ele é estranho, porque ele é, mas porque ele pega partes, assim, metáforas, ele faz metáforas com as coisas, ele faz, assim, um descobrimento de sentimentos através de um fantástico absurdo, sabe? A autora, ela utiliza de um fantástico absurdo pra contar os contos de uma forma, assim, muito intensa. E a gente se envolve com os personagens em poucos parágrafos, sabe? É incrível. Aqui a gente tem histórias que tem começo, meio e fim. De uma forma absurda, tipo assim, em poucas páginas. E assim, que poderiam ser bem mais profundos do que são e daria uma história incrível. Mas do jeito que são, é incrível, sabe? Agora, gente, vocês vão perceber que todos os livros que eu for mencionar é mais indo pro lado estranho e obscuro da produtora. Esse daqui, Saboroso Cadáver, gente, esse daqui é em um mundo em que o canibalismo é legalmente aceito e incentivado. Preciso falar mais do que isso? Não, né? Esse livro, eu já até mencionei, uma parte considerável desses livros que estão aqui, eu já mencionei naqueles meus vídeos e que eu falo de incômodos, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou apaixonada por livros que incomodam, livros que causam estranhamento. Então eu já fiz 2 vídeos indicando esse tipo de livro. Um já faz um tempo, acho que foi em 2021, e o outro foi ano passado, então... Tá, eu gosto. Esse aqui eu acho que eu já mencionei um deles. Mas é basicamente, o livro todo é sobre o ponto de vista do feto, que tá na barriga da mãe dele. E ele tá contando, assim, o que ele sente pela mãe, o que ele sente pelo pai e o que ele sente pelo tio. Porque isso é um ponto muito importante. A mãe tá traindo o pai com o tio. É uma coisa muito interessante, é a fofoca. O feto fala de política, o feto fala, sabe, de questões econômicas. O feto é um senhor de 40 anos, comentarista, sabe? É basicamente isso. Só que é um feto. Então, às vezes, ele dá e volta, assim, e fala de coisas, assim, muito infantis, sabe? É incrível. Te faz pensar bastante sobre pessoas que estão aí falando no mundo, né? Não vou mencionar mais. E por fim, o último, com certeza, A24. Mas assim, eu admito que eu tô falando que seria A24, só que eu assisti Saltburn no mês passado, como a maioria... No mês passado, não, em janeiro. Como muitas das pessoas que eu conheço assistiram. E pra mim, é uma vibe muito parecida, só que um pouco mais sombrio. E por ser um pouco mais sombrio, eu acho que a A24 seria uma ótima produtora. Porque aqui, na História Secreta, a gente vai encontrar não só todo aquele debate de classe e de inveja e desejo pela vida de uma outra pessoa, mas também a gente vai pra um caminho mais sombrio, porque a gente sabe logo no prólogo que aconteceu um assassinato. E é um dos amigos. Então assim, logo no começo, pá! E daí você passa o livro todo esperando por isso. Mas é um livro muito mais dramático e muito mais sombrio e misterioso do que Saltburn. Então por isso que eu acho que a A24 seria perfeita pra fazer. Gente, é isso. É um vídeo diferente, né? Umas indicações diferenciadas. Eu não sei, tá chegando uma época do ano, não sei se por conta do Oscar, né? Mas que eu tô assistindo muitos filmes e me fez pensar. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, sei lá, vai que você tira alguma recomendação. Me deixa aqui embaixo se você tem algum livro que você acha que seria uma ótima adaptação pela produtora. Eu ainda não assisti Vidas Passadas, preciso muito assistir. É o próximo filme que eu quero assistir, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no meu próximo vídeo.